Então, Júlia, boa noite, Júlia. Boa noite, pessoal que está acompanhando. Eu tenho uma correção para fazer, agora eu fico preocupada, porque eu não vou falar sobre patologia clínica, vou falar anatomia patológica, era isso mesmo? Oi, desculpa, tava correndo aqui com os assuntos da diretoria ali errado. Ah, então tá bom. Desculpa. Então eu posso falar de anatomia patológica? Claro, claro, desculpa, foi um erro genuíno. Gente, assim, eu não teria competência para falar de patologia clínica. Então, eu vou falar um pouquinho da importância da patologia, no caso da anatomia patológica, na definição do diagnóstico clínico. Vou tentar compartilhar a tela, só um segundinho. Porque, assim, são especialidades diferentes, né? A anatomia patológica e a patologia clínica são duas especialidades diferentes. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu tô usando o Zoom pelo site. Tem tempo que eu não uso ele, eu não lembro onde a gente compartilha a tela. Daqui em janela. Deixa eu ver aqui. Alguém consegue me socorrer? Você tá procurando no Zoom? Não, eu tô procurando o compartilhamento de tela. Para compartilhar no Zoom é só clicar em compartilhar tela ali embaixo em verde. É que não tá aparecendo pra mim. Hum, Aparece o bate-papo, os participantes. Aparece um quadro branco. Configurações. Gente, estamos com um problema técnico aqui. Onde compartilhar? Eu posso enviar para você e você compartilhar. eu tô pensando nisso. Manda aí Pode ser? para o seu contato aqui da Liga e ela manda para mim. Tá bom, gente. Só um minuto. Acho que seria bom para a gravação, né? Vamos lá. Você mandou aí? Ainda
Agora foi. Ah, tá. Que bom. Aqui, pai, peguei ele aqui. O PowerPoint está abrindo aqui, tá? Desconfigurou, Júlia? Abrindo aqui, meu computador que é velho mesmo. Ah, sim. Então, eu vou. Bom, dúvidas, já vou salvar em PDF. E finalmente. Ah, foi? Ah, Oi. estão conseguindo ver aí? Sim, eu estava conseguindo. Tudo certo. Isso, foi? Então,
Gente, posso começar então? Claro. Então, vocês desculpem aí o problema, mas infelizmente meu Zoom não estava permitindo compartilhar a tela. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a importância da patologia, né, no caso da anatomia patológica, na definição de um diagnóstico clínico. Aí, pode passar, por favor. Meu nome é Ana, né, Ana Siquara, eu sou médica patologista e professora de patologia já, há alguns anos. Há 9 anos, isso. E, então, como vocês viram, eu sou professora de patologia na Universidade Federal Fluminense e na Universidade Estácio de Sá. E aí, eu sei que vocês são uma liga de patologia, eu sei que vocês estão, têm, sabem bem o que é patologia, mas eu queria lembrar alguns conceitos com vocês, justamente para facilitar um pouco do que eu vou falar hoje, né? A patologia, como vocês podem ver no slide, não é a ciência que estuda os patos, apesar da gente fazer muitas piadas com patinhos, mas é a parte da medicina que estuda as doenças, porque logia significa, né, estudo de, e pato, doença, né? Não é só o animal. Então, patologia seria o estudo das doenças, é a especialidade médica que estuda as doenças, e é sempre muito legal ver alunos interessados na disciplina, na especialidade. Então, na patologia, a gente estuda as partes do organismo que estão alteradas por um determinado processo patológico, né? Aí a gente tem aqueles grandes processos patológicos: a inflamação, a neoplasia, um distúrbio hemodinâmico, a gente tem as adaptações celulares e por aí vai. Pode passar, por favor. Fazendo assim uma divisão simplificada da patologia, eu diria que a gente estuda a etiologia, que envolve a causa da doença, né? E aí a gente fala também um pouco sobre os fatores de risco, quem são os pacientes que têm mais chance de desenvolver a doença, se ela comete mais homem, mulher, adulto, criança, idoso. Então, quando a gente fala de etiologia, a gente vai comentar esses aspectos. Né, se a doença é infecciosa, uma neoplasia, é uma doença que a gente ainda não tem uma explicação muito boa de qual é a causa, como a sarcoidose. Então, isso vai ser dito pela etiologia. A patogenia envolve o mecanismo da doença, né? Então, vai explicar como a doença acontece, ou, né, pelo menos qual é o processo que envolve, o processo principal que envolve essa doença. Por exemplo, com a Covid-19, a gente sabe que a etiologia é o vírus SARS-CoV-2, a patogenia envolve, além de um processo inflamatório crônico, né, tinha toda uma tempestade de citocinas, alterações hemodinâmicas. Então, esse mecanismo da doença mais detalhado é o que a gente chama de patogenia. E as alterações anatomopatológicas, fisiopatologia, vão falar sobre as alterações macroscópicas do órgão, microscópicas e o aspecto clínico. Então, como vocês podem ver, a gente gosta muito de doença, né? Assim, por, por isso que eu brincava que eu diria que 80% do tempo na faculdade de medicina a gente fala de doença. Por isso que ter uma boa base de patologia é tão importante para a gente aprender bem, né, tudo o que vem depois. Então, como a gente fala, né, muito de doença, estuda muito mecanismo de doença, a patologia, muitas vezes, ela também auxilia, não só no diagnóstico, mas justamente para a gente entender como uma nova doença funciona. Foi assim com a Covid-19, foi assim com o vírus Zika, foi assim com outras epidemias, né? Pode passar, por favor? Bom, e aí, uma vez eu topei com essa imagem falando um pouco sobre a carreira, né, da patologia,
e queria trazer para vocês que eu acho bem interessante. Ela é, tanto a figura resume bem o que a gente faz e aqui do lado esquerdo, né, vocês podem ver a tradução. Então a moça está pensando, será que eu deveria considerar uma carreira em patologia? E aí a resposta é: a patologia pode ser um campo para você se você gosta de anatomia e fisiologia, e eu diria também histologia é extremamente importante, né? Porque o nosso diagnóstico se baseia em microscopia, é olhar no microscópio quais são as alterações, seja num tecido, seja em células isoladas, então a histologia também é fundamental. Você gosta mais de trabalhar em um laboratório, junto do microscópio, ao invés de interagir com os pacientes o dia inteiro no ambulatório, operando. Mas a gente tem que lembrar que na patologia, é bom lembrar assim, que a patologia não é uma disciplina isolada, digamos assim, que a gente se esconde atrás do microscópio o dia inteiro, de jeito nenhum. Tem que gostar bastante de conversar, explicar, porque a gente tem contato com os médicos de quase todas as especialidades. E aí é importante assim ter esse hábito de conversa, de explicar, porque muitas vezes os médicos vêm tirar dúvidas com a gente sobre um laudo, qual seria o exame mais indicado. Então, assim, tem que gostar de conversar. Aí tem o lado mais engraçadinho, né, da figura. Ó, você gosta de resolver mistérios, encontrar respostas para o desconhecido. Mas é que, como vocês puderam ver ali, a gente fala muito de. A gente pensa muito em mecanismo de doença e causa de doença. Então, ficar pensando em processos patológicos, né, em tipo, em mecanismos mesmo, em engrenagens, como é que a pessoa chegou naquela situação, faz parte do nosso raciocínio. Por isso que tem que gostar de encontrar respostas, assim, o patologista está sempre se perguntando por quê. E se você é atraído pelo aspecto científico, analítico, técnico da medicina, também pode ser interessante, assim, eu diria até mais, assim, na patologia a gente tem protocolo para tudo, então se você gosta de coisinhas, né, relatórios bem organizadinhos, a patologia pode ser uma área para vocês pensarem. Pode passar, por favor. Eu tô aqui agoniada, né, porque eu não posso mexer no mouse, mas vamos lá. Bom, aí eu trouxe um material da nossa Sociedade Brasileira de Patologia para vocês verem, entenderem um pouquinho do dia a dia do patologista, porque aí vocês vão entender como é que a gente se insere na definição de um diagnóstico. Pode passar, por favor. Então, onde o patologista trabalha, né? Em laboratório, seja particular, um laboratório de um hospital, público ou privado, ou um laboratório vinculado a uma universidade. E lá a gente recebe os fragmentos de tecido. Pode ser só na forma de biópsia, pode ser um órgão por inteiro. E aí, antes da gente começar a colocar o material aí no fixador, que vocês conhecem bem, o formol, né, o formaldeído, a gente faz toda uma descrição macroscópica desse material, a gente vai medir, vai pesar, alguns, né, a gente pesa, outros não, mas com certeza, no mínimo a gente vai medir, dizer qual é a consistência e qual é a coloração. Aí a gente deixa esse material fixando, né, que a gente fala. Ele vai ficar preservado pelo menos por 24 horas no formaldeído. Aí depois que ele passou esse tempo lá preservado, a gente retira. Se o material cabe numa caixinha chamada cassete, que é menor que uma caixa de fósforo, aí a gente não precisa fazer mais nada com ele. Mas quando a gente está diante de um órgão inteiro, por exemplo, o útero, a gente precisa cortar esse útero, e aí tem formas padronizadas de fazer isso. Coloca dentro dessas caixinhas chamadas de cassetes. E aí vai fazer todo um processo, assim, que a gente chama de. É um processo. É, é um processo técnico que vai
que vai envolver desidratação desse tecido, aí ele, depois de desidratado, ele vai ser misturado na parafina para a gente fazer blocos. A partir desses blocos a gente corta e faz as lâminas. Pode passar, por favor. Então, então um técnico corta cada bloquinho desse de parafina para fazer as lâminas. Ele corta num equipamento especial, saem várias tirinhas de parafina desse equipamento, aí ele pega cada tira e coloca por cima da lâmina de vidro. Essas tiras são transparentes, assim, então isso assim é só um momento. Depois o mesmo técnico ou um segundo técnico vem, recolhe todas as lâminas e faz a coloração, ó, que é de hematoxilina e eosina. Que é o que a gente chama de coloração de rotina, aquela lâmina cor-de-rosa que vocês com certeza conhecem lá das aulas de histologia, né, para começar. Mas na patologia também são as nossas lâminas padrão. Todos os materiais passam por esse processo? Na verdade, não, mas eu diria que 90% deles sim. Para alguns estudos especiais, a gente não faz esse tipo de processamento. A gente não coloca o material no formol, mas é exceção. Na maioria dos casos, é assim que se faz. Pode passar, por favor. E aí a lâmina ficou pronta, ótimo. O que, que a gente tem até agora? A gente tem a descrição macroscópica e uma lâmina pronta. Então é nessa hora que o trabalho do patologista volta, né? Então a gente recebe as lâminas de volta e começa a olhar cada uma, pode ser no microscópio. Atualmente a gente tem também, né, lâminas digitalizadas, então você não precisa mais do microscópio, você pode continuar olhando no computador, você recebe um arquivo e aí você analisa a lâmina pela tela do computador, do tablet. Então isso já tem aí quase 10 anos que se popularizou no exterior, então a gente também tem essa forma de fazer a análise microscópica, que a gente diz. Pode passar. E aí, nessa análise microscópica, a gente escreve uma espécie de relatório, que também é padronizado, né, tem formas de descrevê-lo. E esse relatório, então ele vai dizer, assim, quais foram as alterações que eu encontrei, se tem câncer, se não tem câncer, quais alterações eu encontro, qual é o diagnóstico que eu estou pensando para aquela lesão. Então, se não tiver diagnóstico, eu vou descrever qual foi o processo patológico básico que eu vi. Então, nesse relatório, né, que é o laudo histopatológico, ele é o produto do nosso trabalho, a gente descreve tudo que a gente viu. Como está escrito aí no slide, muitas vezes a gente precisa pesquisar no próprio laboratório se o paciente tem outros exames, ou a gente precisa fazer uma pesquisa mais a fundo na biblioteca de patologia, pensando em possibilidade de diagnóstico. Às vezes, assim, o trabalho não acaba só no relatório, não. A gente precisa estudar o caso mais a fundo, precisa mostrar para outras pessoas mais experientes, a gente leva para discussão. Aí vai ser a hora que a gente conversa de novo com o médico, com o médico assistente, né, que a gente diz, o médico que chamou a que pediu a biópsia. Então, assim, às vezes só a primeira olhada no microscópio não é suficiente. Às vezes a gente precisa fazer outros, ou conversar, ou pesquisar, ou fazer outras técnicas patológicas mesmo. Pode passar, por favor. Bom, e a partir desse relatório, a gente tem a partir desse relatório gerado, né, é o momento que o médico vai receber, vai ler, a gente tenta encaminhar um diagnóstico, ou pelo menos excluir possibilidades de diagnóstico, e é a partir disso que o paciente consegue, assim, fazer o tratamento, ou ser encaminhado para cirurgia. Assim, eu diria que, principalmente para o diagnóstico de neoplasias, né, o laudo histopatológico é fundamental, né, para o diagnóstico de câncer. Sem esse laudo histopatológico, o oncologista
não consegue tratar o paciente, né? Por exemplo, ele tem um tumor no estômago, certo? Aí você acha que é da mucosa gástrica, mas enquanto não fizer a biópsia, enquanto a gente não disser se é uma neoplasia benigna ou maligna, o oncologista, o cirurgião, ele fica realmente assim, sem ter o que fazer. Então, o nosso papel vai ser auxiliar nessa definição de diagnóstico, e muitas vezes o exame histopatológico é o padrão ouro, então muitas vezes o médico depende desse resultado para poder definir o tratamento do paciente. E esse mês a gente comemora o dia do patologista no Brasil, foi dia 5 de agosto. Aí eu trouxe esse vídeo para vocês assistirem, é um vídeo curto de 3 minutos. Ele ele vai falar um pouco do trabalho do patologista na visão das outras especialidades, né? Não é na visão do médico patologista. E se você puder dar o play, eu vou desativar o som aqui, vamos ver se funciona. Se não funcionar, eu mando o link para vocês. Júlia, acho que você precisa ativar o seu microfone, eu não sei. E eu desativar o meu, porque o som não tá passando. Eu tô vendo aqui. Será que eu consigo? O seu microfone. Eu não sei se eu consigo fazer ele sair com áudio. Bom, eu posso ligar o áudio aqui, ó. Vamos ver. Aí, aí a gente vê por uma e escuta por outra, ó. Oi? E aí, eu vi também? Oi, desculpa. Eu tinha ligado o som aqui do vídeo, que a gente podia um mostrar o vídeo e o outro mostrar o áudio do vídeo. Acho que eu Mas consigo não pegar tem o vídeo. problema, não. Acho que eu consigo pegar o vídeo pelo meu computador. Calma aí. Tá. Assim podemos fazer. Ah, foi. Eu, Fernando Maluf, médico oncologista, uma pessoa completamente dependente dos patologistas pela importância que eles têm em começar esse é o ponto de partida de todo o tratamento, do melhor tratamento possível, a escolha do tratamento personalizado, baseado numa análise rigorosa de a patologia. A importância do patologista na equipe multidisciplinar no tratamento do câncer. No meu caso, o tratamento cirúrgico de câncer. Eu queria dizer que os patologistas são fundamentais, são peças centrais na tomada de decisão, dão a informação do que se trata, de qual a agressividade, muitas vezes de onde veio, da origem, e para nós cirurgiões nos guiam quanto à nossa agressividade, o quanto precisa ser removido, o que pode ser deixado, o quão conservadores nós podemos ser. De forma que eu sou muito agradecido de poder trabalhar com grandes profissionais dessa área e eu parabenizo a todos pelo seu dia. O médico patologista é um integrante importante do sistema de saúde, pois define o diagnóstico que orienta o tratamento efetivo. A especialidade ampliou os horizontes e cada vez mais direciona as próximas etapas de tratamento. Para o sistema de saúde, é importante contar com patologistas diferenciados que atuem de modo integrado com os demais profissionais e atendam principalmente às necessidades dos pacientes. A radio-oncologia é uma das especialidades em que a patologia mais prepondera. Na nossa especialidade, radioterapia, é difícil prescindir das características do tipo anatomo-patológico do alvo
que nós vamos tratar, que a radioterapia vai ser diferente. E se isso não acontecer, a gente pode negligenciar. Razão pela qual clínicas, serviços, instituições, e principalmente hospitais, precisam ter um corpo de especialistas em patologia forte, que prima pelo rigor científico. Isto são atributos imperativos. Daí a importância de vocês, patologistas. Celebrem com muita alegria o dia 5 de abril. Pronto, acabou o vídeo. Já, Júlia, muito obrigada. Então, a gente tem, né, uma organização em uma sociedade que se chama Sociedade Brasileira de Patologia. No último slide, eu vou vocês o endereço, né, da sociedade, porque lá eles têm, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas tem toda uma organização voltada para as ligas, né, de patologia. No ano passado, a gente teve o Congresso de Patologia, Congresso Brasileiro de Patologia, né, a gente teve uma organização com gincana de liga, apresentação. Então, assim, vale a pena vocês inscreverem a liga de vocês para terem um pouco mais de contato com o universo da patologia. E, inclusive, tem algumas aulas às terças-feiras, mais ou menos nesse horário, acho que começa às 8, que falam, que são voltadas para as ligas. Então, é bem interessante, vale a pena vocês procurarem, né? Procurarem se cadastrar no site, como liga, né? Lá na Sociedade Brasileira de Patologia. Bom, pode passar, por favor, Júlia? Então, como vocês viram, assim, a gente faz toda essa parte, né? A gente tenta, pelo menos, definir diagnóstico. Quando não consegue, pelo menos a gente vai excluir as possibilidades diagnósticas e indicar um caminho. E aí, esse slide, aí eu peço perdão, que ele está com bastante texto, mas ele justamente descreve isso que eu falei até agora, né, para vocês, né, do que a gente faz, a importância do nosso trabalho no diagnóstico clínico, né. Como eu disse, muitas vezes o exame histopatológico ele é o padrão ouro do diagnóstico do paciente. Então, você depende desse exame para determinar o que você vai fazer, qual tipo de tratamento você vai escolher para aquele doente. E aí, como eu queria chamar a atenção de vocês para o sexto item, que o dia a dia lidar com materiais de pacientes vivos, né? Porque muitas vezes os alunos pensam que a gente faz necrópsia todo dia, assim, não é mais assim. Hoje a gente trabalha bastante com fragmentos mesmo, né, ou com peças cirúrgicas que a gente chama, quando é retirado todo o órgão. Mas ali, nesse sexto item, tem alguns exemplos do nosso trabalho. Assim. Então, o dermatologista suspeitou de uma lesão, a famosa pinta no popular, quis retirar, fez a biópsia da pinta. Ele envia para a gente para analisar. O exame colpocitológico, que é o popular Papa Nicolau. Esse é um exame que a gente chama de citopatológico, né? Não vem o tecido por inteiro para a gente estudar, mas as células vêm destacadas e a gente estuda as células individualmente. Mas também é um exemplo de atuação do médico patologista, e aí o ginecologista ou enfermeira que colhe esse material. O paciente tem um grande tumor na cabeça de pâncreas, precisou retirar o pâncreas, uma porção do intestino delgado, chegou até retirar uma porção do estômago, é a gente que vai avaliar esse material também. Em relação a
crimes, né, investigação criminal, quem vai fazer é o médico legista, que vai fazer corpo de delito, necrópsia. Muitas vezes, assim, a carreira acaba, como a gente faz necrópsias durante a residência, a carreira do médico legista também acaba atraindo o patologista. Então, a carreira de trabalhar no IML, né, para a Polícia Civil, trabalhar com a identificação médico legal, muitas vezes acaba chamando a atenção do médico patologista e a gente vê muitos patologistas trabalhando no IML, mas não é assim uma condição essencial para você trabalhar no IML, isso que eu quero dizer. E a medicina legal, ela é uma outra especialidade, né? Ela trabalha muito mais assim com o estudo das lesões macroscópicas, né? Em atender atender uma ocorrência policial, verificar quais são as lesões que a pessoa apresenta, se são compatíveis com a história que ela contou, essas coisas. E assim, a gente faz as necrópsias mais direcionadas para investigação diagnóstica. Assim. Então, o paciente faleceu, a gente não sabe se ele tinha, não sei, um grande tumor ou um pequeno tumor, ficamos na dúvida sobre a causa de morte, aí a necrópsia pode ser solicitada. E aí, para quase terminar, eu vou falar para vocês um pouquinho desse último item aí do slide, chamado de congelação, né, que está com os asteriscos para vocês lembrarem de floquinhos de neve, vocês já vão entender por quê. Pode passar, por favor. Porque essa é outra técnica que a gente faz bastante. Assim. Então, além da gente estudar os tecidos no laboratório, a gente também faz bastante congelação, que é chamado de exame perioperatório. Nessa técnica, a gente acompanha as cirurgias, a gente está no centro cirúrgico com o cirurgião, ele retira a lesão e a gente olha ali ao vivo, sabe, online, on time, full time ali, naquele momento a gente vai avaliar a lesão que ele retirou. E aí, qual é o objetivo disso, né? Vocês estão vendo aí. O objetivo é dar o diagnóstico ali na hora, dizer, nossa, isso é um tumor, classificação tal, grau tal, de jeito nenhum. A gente tem algumas indicações específicas para o exame perioperatório, para congelação, que são dizer, olha, já sei que é tumor, será que é benigno ou será que é maligno? Ou estou em dúvida se é uma lesão tumoral ou se é uma lesão infecciosa. Às vezes acontece, sistema nervoso central. Então, o cirurgião pode pedir esse exame que a gente chama de perioperatório e a gente avalia o material ali na hora. E diz para ele algo que está relacionado a isso que vocês estão vendo aí no slide. A gente vai dizer então qual é o processo patológico que você está vendo. E, obrigada. Se o cirurgião retirou toda a lesão, isso é importante, né, para o paciente, para a lesão não crescer de novo dali a 6 meses, 2 anos e ter que operar de novo. E às vezes o cirurgião faz, na verdade, uma biópsia muito pequena do material, aí ele quer saber se ele tirou material suficiente para a gente fazer todos os estudos imunohistoquímicos, colorações especiais, patologia molecular, tudo o paciente tem direito. Aí eles retiram um pedacinho da lesão e a gente olha na hora e diz, né, avalia, ó, tem tecido suficiente aqui para eu fazer todos os testes que eu quiser. Ou senão a gente vai dizer, não, tá pouco, preciso de mais tecido. Tô aqui rindo porque eu lembrei de um perfil no Instagram, né, desses que faz humor com medicina, que uma vez ele fez um vídeo com o patologista Nutella que está segurando uma peça de picanha e mesmo assim está dizendo que tem pouco material, que precisa de mais. Assim, é uma forma exagerada, né? De lidar com a situação. Mas é que muitas vezes a gente precisa pedir mais material, porque cada lâmina que a gente faz, a gente
não parece, mas a gente gasta um pouquinho daquele material. E se você manda 1 milímetro cúbico de tecido, assim, uma gotinha, é muito pouco para a gente conseguir fazer todos os testes. Pode passar, por favor. Aí, como é que a gente faz essa análise? De novo, é um slide de bastante texto, mas eu vou explicar para vocês. Resumidamente, algumas coisas eu já falei. Ó. Você retira, né, o fragmento do tecido ou o órgão ali na hora, no momento da cirurgia. A gente está do lado do cirurgião, recebe o material e a gente vai fazer essa análise na hora. Às vezes a gente faz uma análise só macroscópica, para algumas situações isso é indicado. Na maioria das vezes a gente precisa fazer uma lâmina rápida. E aí, o exame é chamado de congelação porque você pode congelar o tecido com um gás especial ou usar um equipamento especial para isso, chamado criostato. Aí você congela o tecido e é a partir desse tecido congelado que você vai cortar uma lâmina muito fininha, você corta como se fosse uma película, né, do tecido congelado, bem fininha, coloca sobre a lâmina, coloca um corante especial, não é hematoxilina e eosina, e olha no microscópio. Gente, esse processo leva 5 minutos, assim, no máximo 10. É muito rápido. A gente faz a lâmina, é o tempo de congelar o material, cortar aquele pedacinho, e aí você coloca na lâmina, cora e olha no microscópio. É isso que está descrevendo aí nesse slide. Por isso que o exame é chamado de congelação, né? Nos hospitais maiores você já tem um centro cirúrgico com esse equipamento que se chama criostato. Em outras situações a gente leva um gás congelante, faz, né? E congela a peça assim com gás. Ou você pode fazer também uma espécie de raspado, né? Você com a lâmina do bisturi limpa, óbvio, né? Que nunca foi usada, você raspa um pouco aquele tumor, por exemplo, e aquele muco, né, que você retirou da lesão, você espalha na lâmina, cora e olha. Então, tem várias formas de você fazer a congelação, assim, depende do órgão que você está analisando. E aí, qual é a vantagem, né, para o cirurgião naquele momento? É que você pode dizer, por exemplo, olha, você não retirou o tumor por inteiro, precisa retirar mais um pouquinho. Aí o cirurgião já, naquela hora, vai retirar mais um pedacinho de alça intestinal, por exemplo. Para cirurgias pequenas, isso faz diferença. Tipo, o paciente tem um tumor de pele na face, um tumor na asa do nariz, um tumor na pálpebra. Então, ele quer retirar, assim, lógico, todo o tumor, mas ele quer deixar ele quer fazer uma margem pequena o suficiente para deixar o paciente com uma boa função da pálpebra, uma boa função da asa de nariz, né? Não precisar de retalho, de enxerto. Por isso que a congelação se torna importante, muitas vezes para lesões pequenas, né? Dá segurança para o cirurgião. Ele percebeu que já retirou tudo e aí ele pode dar seguimento à cirurgia sem, sabe, precisar tirar uma área muito grande de pele, por exemplo, do paciente. Pode passar, por favor. Bom, então, considerando tudo que eu falei para vocês, esse slide foi um slide que o professor Geraldo Brasileiro apresentou uma vez, aquele editor do livro Boiolo Patologia, né? Livro de patologia chamado Boiolo. Então, o papel da patologia na formação médica, a gente está um pouco em tudo, assim, né? Porque com a etiologia e a patogênese, quando você entende bem a etiologia de uma doença, você entende melhor qual é o tratamento que ela exige, como é que você pode prevenir. A gente entendendo as alterações morfológicas, a gente entende o quadro clínico que o paciente apresenta, né? Porque isso vai se refletir no quadro clínico. Claro que tem doenças
paciente praticamente não sente nada. Mas se as alterações morfológicas já existem, muitas vezes elas vão refletir em algum sinal, sintoma, né? E tudo isso, né, a patogênese, as alterações morfológicas, elas vão todo esse conjunto de informações vai auxiliar a gente e os outros médicos a definir um diagnóstico e aí, como está descrito ali em vermelhinho, formar uma conduta, né, para aquela pessoa. Pode passar. Essa figura eu trouxe para ilustrar que ela é bem famosa, chamada de árvore da patologia. Essa figurinha é para vocês observarem que tudo tipo, nas raízes, né? Tudo que a gente precisa saber e ao longo do curso de medicina e ali nas folhas, né, a gente tem as especialidades. Unindo o ciclo básico e o ciclo clínico, a gente tem a patologia, né? Ou pelo menos a gente tenta. Ali na patologia explicar para vocês os mecanismos básicos de doenças, e aí com a patologia sistêmica vocês conseguem, a gente consegue aplicar esses mecanismos básicos de doença em doenças específicas. Então, o que eu sempre falo para os alunos é, se vocês aprenderem bem patologia, vocês vão ser médicos melhores, porque vocês vão entender melhor tratamento, melhor prevenção, né? Vão entender melhor o que o paciente de vocês está sentindo. Pode passar, por favor. Esse é o último ponto que eu queria apresentar para vocês. É um exame chamado imunistoquímica. Eu só queria chamar a atenção de vocês para esse exame, porque hoje, para diagnosticar câncer, né, neoplasia, a gente sempre lança a mão desse exame chamado imunistoquímica. Esse exame, ele se baseia, né, a ideia dele é a relação antígeno-anticorpo, né, que você vai ter um anticorpo que se liga a um antígeno específico. Aí, no caso, a nossa lâmina, como vocês podem ver, né, o tecido que está na lâmina é o triângulo vermelho, ele é o antígeno, e a gente, né, o técnico de imunistoquímica, ele pinga um anticorpo nessa lâmina. Quando ocorre a ligação entre o anticorpo e o antígeno, a gente vê que a célula, né, a estrutura da célula, pode ser o núcleo, a membrana citoplasmática, ela fica avermelhada ou acastanhada. E quando não tem a ligação do anticorpo com o antígeno, a gente não tem essa mudança de cor, a lâmina fica toda acinzentada. Então é um exame que a gente usa muito, combinando resultados, assim, o que ficou positivo, o que ficou negativo, porque assim, a gente olha aquela lâmina do tumor, tem uma suspeita, né? Tem uma hipótese diagnóstica para ela. Aí a gente vai olhar uma listinha e pensar, ó, geralmente esse tumor ele tem tal marcador, que é o anticorpo, né, positivo, tal negativo, e aí combinando esses resultados, a gente chega num diagnóstico mais específico de neoplasia. Pode passar, por favor. Aqui tem o exemplo do meningioma, ó, que é um tumor de meninge, é uma neoplasia geralmente de curso benigno, mas tem alguns tipos de meningiomas que são mais agressivos. E aí vocês estão vendo umas áreas acastanhadas, que são as áreas que a gente diz que o anticorpo marcou. Ó. O anticorpo que eu usei nessa lâmina se chama EMA. Eu acho que tem uma animação, Júlio, pode passar, por favor? Isso. Então, o anticorpo se chama EMA, antígeno de membrana epitelial, e eu sei que esse tumor, o meningioma, ele é positivo para esse anticorpo. Então, ó, eu tenho meu antígeno lá na lâmina, né? É o tecido tumoral que está na lâmina. Esse é o antígeno. Eu suspeito que ele seja um meningioma, eu quero confirmar. Então, eu vou pingar um anticorpo que eu sei que fica positivo, né, quando se liga a esse antígeno. Um exemplo
para o meningioma é o EMA. Ele fica positivo para esse tumor, né? Para esse tumor, esse anticorpo EMA se liga ao antígeno. Aí, quando ocorre a ligação, a gente vê a membrana citoplasmática assim acastanhada, que é o que vocês estão vendo aí, essas áreas castanhas, o núcleo não. Então, eu sei que ligou. Opa, grande chance de ser um meningioma. Pode passar o próximo, por favor. Ah, mas tem algum tipo de meningiomas que parecem outras neoplasias. Pode parecer, por exemplo, um tumor chamado tumor fibroso solitário. Tem uns que são muito vascularizados, aí parecem tumor de vasos, né? Porque, afinal, as neoplasias podem surgir a partir de qualquer célula, mas isso aí é é assunto para outra aula. Então eu quero ter certeza que isso é um meningioma. Não tem possibilidade de ser outra neoplasia, né? Outro câncer. Aí a gente pinga um anticorpo. Pode passar, por favor, Júlia. Aí nesse caso, pode passar de novo. O anticorpo jogado se chama inibina alfa. Aí, como vocês puderam ver, esse anticorpo ele não se liga a esse antígeno do meningioma, porque ele é um anticorpo específico para neoplasias vasculares, ó, o hemangioblastoma. Como esse tumor aí na lâmina não é um tumor vascular, esse tumor não apresenta um antígeno que se liga ao anticorpo, não ocorreu a ligação, aí a gente vê a lâmina assim toda cinza. Então a gente diz que a marcação foi negativa. Isso é algo que a gente faz assim o tempo todo quando lida com tumores, é super importante. Pode passar, por favor. Bom, gente, eu trouxe esse quadrinho para vocês verem a opinião dos alunos do quarto período sobre o que é patologia. Uma vez a gente fez essa nuvem de palavras com eles, e aí a gente fez uma nuvem de palavras no início, né, da disciplina e no final. E no final eles acharam que a palavra que melhor define patologia é responsabilidade e depois vem diagnóstico e essencial. Teve gente também que falou que é pop, é tudo, mas realmente é uma responsabilidade muito grande para a gente. Espero que eu tenha convencido vocês aí da nossa importância no diagnóstico. Pode passar. E aí, mais informações, a gente tem aí o link da SBP, da Sociedade Brasileira de Patologia, e essa página aí, essa Doctors Doctor, é uma página bem antiga, mas que fala bastante do papel do patologista, né? Então, gente, é isso. Muito obrigada pelo convite para falar sobre esse assunto. Acho que a professora Anne Caroline está num congresso, mas ela que fez contato inicial comigo, então obrigada. Foi muito legal conversar com vocês, né? Mostrar um pouco sobre a especialidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, posso responder agora. Gente, eu coloquei a presença tá no chat, tá? Se alguém tem uma pergunta, por favor. Ninguém? Se ninguém se pronuncia, eu vou. Eu percebi que a patologia é muito utilizada para fazer biópsia de cânceres e as coisas, mas quais são os procedimentos que mais utilizam da patologia anatômica durante os procedimentos, além dos procedimentos oncogênicos? Então, além do diagnóstico de neoplasia, nossa, tem algumas especialidades que trabalham com a gente o tempo todo. O Breno perguntou algo que eu não entendi, mas dessa de trabalho. Imaginei. Bom, então, primeira pergunta da Júlia. Além disso, nossa, poxa, a gente tem, para além do câncer, né, diagnóstico de, por exemplo, biópsia de mama, suspeita de neoplasia, biópsia de próstata. Para além disso, a gente vai ter uma importância no diagnóstico de doenças inflamatórias de pele. Então, a dermatologia manda muito material para patologia. Doenças inflamatórias ou doenças infecciosas, assim, você geralmente faz a biópsia de pele para tentar identificar
o agente etiológico. A endoscopia também, ela manda bastante material para gente, porque para avaliar a gastrite, né? Qual é o grau da gastrite que o paciente apresenta, se ele tem pólipo, se aquele pólipo tem uma maior chance de se tornar uma neoplasia no futuro. Mas então, a gente avalia bastante material de gastrite, doença inflamatória intestinal, todas as especialidades que vocês puderem imaginar, praticamente mandam material para patologia. A obstetrícia deve mandar as placentas das gestantes para a gente avaliar, ver se tinha algum problema. Muitas vezes, quando o bebê é natimulto, a gente avalia a placenta para tentar entender o que causou a morte da criança. A oftalmologia manda, a cirurgia plástica manda demais, como eu falei, por causa da congelação, mas até a oftalmologia pode mandar. Faz uma cirurgia de correção de estrabismo, vai mandar materialzinho pra gente. Paciente com válvula cardíaca, a gente vai avaliar aquela válvula cardíaca. Na realidade, todo tecido que é retirado, a gente deve avaliar. Ele pode ter uma doença diferente aí que muitas vezes você só consegue ver com a ajuda do microscópio. O paciente tem amiloidose, que é um acúmulo de proteína. Muitas vezes ao redor de vaso, uma proteína normal. Então, Júlia, assim, para a neoplasia é super importante, realmente, porque vai ajudar no tratamento do paciente para ele ser o mais específico possível, mas tem outras especialidades que também dão bastante trabalho para a gente. Papa Nicolau, né? Esse rastreamento de câncer de colo de útero, nem falo. E a pergunta do Breno do mercado, né? Se é escasso ou saturado. Então, Breno, depende. Depende de onde você trabalha. É claro que nos grandes centros a gente tem, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, a gente já tem bastante médico patologista. Né? Você vai encontrar o mercado um pouco mais saturado. Porém, o Brasil é um país muito grande, então, e em números gerais, nós somos poucos, assim, né? É uma especialidade que a residência não tem uma... Ai, como é o nome? Uma concorrência muito grande, assim. Então, em números absolutos, nós somos poucos médicos patologistas. E se você, de repente, pensa em voltar para sua cidade natal, não sei, ou ir para um lugar menor do que um grande centro, né, uma metrópole, com certeza você vai ter bastante espaço para trabalhar. E mesmo numa metrópole, tem algumas subespecialidades que tem poucas pessoas que fazem, né? Na patologia, a gente ainda tem as subespecialidades. Então, com certeza você vai arranjar um espacinho para você, se você quiser fazer a especialidade. Então, assim, saturado? Depende. Se você estiver numa metrópole grande, sim, tá um pouco. Mas, em números gerais, assim, nós somos poucos especialistas. Certinho, então, ótima pergunta. Mais alguma pergunta? Não? Eu gostaria de agradecer. Então, ele só perguntou, né, se é uma área que falta ou se tem muito profissional. Pois é que tem tanta subespecialidade, sabe? E, como eu disse, em números gerais a gente não é pouco. Então, o número de biópsias aumentando cada vez mais. Então, assim, ainda tem bastante campo para ser explorado, sabe? Isso aí, com certeza. Certo, então. Eu gostaria de agradecer a sua generosidade em me apresentar essa palestra ótima para a gente. Qualquer dúvida, Mais uma vez. os universitários estão convidados a mandar perguntas para a gente da Elapato e para você, tanto que no final da apresentação teve e-mail. Gostaria de agradecer a todos por virem, lembrar de se registrar na lista de presença que está no chat
e falar a todos uma boa noite e obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada e desculpa aí os atrasos técnicos que eu tive aqui com o Zoom. Tchau, boa semana.